Eu sou o William Bezerra. E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. E esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente. Aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde, aqui nessa plataforma. Ao menos que você esteja ouvindo no Deezer. Demora um pouquinho mais. O Deezer não gosta, não sei se é da gente ou de todo mundo, mas ele demora. Isso aí, Mas Deezer. vai estar lá. Melhore. Amiga, vamos ao que interessa. Vamos! Hoje nós vamos relembrar uma época cheia de questões, dores, alegrias. Uma época muito intensa. A adolescência, Uma amiga. época na qual eu sofria, mas hoje eu cresci e sou fria. Isso aí, você é fria. E hoje esse episódio vai ser muito nostálgico pra galera de 20 e poucos, 30 anos, né? E a gente vai focar aqui em como foi ser adolescente no interior de São Paulo por volta ali dos anos 2010. Que foi a nossa adolescência, Nossa adolescência, né? Porque a gente nasceu, tanto eu quanto você, nascemos em 1995. É verdade. Né? Amiga, mas assim, a adolescência, ela é um período parecido pra todas as pessoas, né? Acho que independente de geração, se é geração Z, millennial, o fato é que a gente percebe que adolescente é tudo um bando de gente que acabou de sair das fraldas, cheia de hormônio, dúvida, inquietação, rebeldia, não sabe pra onde vai, não sabe pra onde vem, não é verdade, não amiga? Não sabe. E quando eu era mais nova, eu falava que eu queria pegar todos os adolescentes e jogar numa ilha e trazer eles pra sociedade quando fossem adultos já. verdade. Porque mesmo que a gente vê às vezes uns adolescentes mais sábios, mais esforçados, mas os malditos dos hormônios, eles deixam a pessoa louca, gente. Deixa Então, assim, mesmo. não tem como escapar. Amiga, mas sabe uma coisa que eu já vi? Eu não sei se é verdade, não tá nem no nosso roteiro. Eu já vi que parece que a única espécie que tem adolescência são seres humanos. Verdade? É verdade, porque se você vê um cachorro, ele é filhote e adulto. É verdade. Entendeu? Esse processo e a adolescência também, se eu não me engano, é algo recente na humanidade. Parece que até pouco tempo atrás, Ué. tipo, pouco tempo atrás eu digo, na era Alguns, medieval, não existia adolescentes. Mas pior que é, né? Porque, tipo, se você vê as roupas, sei lá, da galera de 10 anos, né? Nessas épocas, era, tipo, mini roupa de adulto, assim. Exatamente. Tanto que tinha, sei lá, tipo, em Game of Thrones. Tinha os negócios de você menstruou, você não é mais criança. Exatamente. Pras meninas tinha muito esse marco, né? Tipo, antes da menstruação você é criança, depois você já pode engravidar, já é uma adulta. Então, e tipo assim, as pessoas casavam com 12 anos de idade, Sim. já tava lá, já tinha que ter, tipo, você tem 12 anos, seu período infértil já está quase chegando. Mas é que as pessoas morriam com 30, né? Isso é verdade. Você pra pensar. Então, tipo, com 40 anos você já era um idoso. É verdade, Tem essa amiga. questão aí, não, né? isso é verdade. Então, assim, se você que tá ouvindo a gente é um adolescente de outra geração, se você não foi adolescente em 2010, ouve também o episódio. É E aí você verdade, conta pra gente é. se você se identificou ou se não, tá tudo E é, diferente. e é toda a década, né? Porque se for um pouquinho antes, Sim. um pouquinho depois, antigamente as coisas se moviam mais devagar, né? Sim. Porque eu vejo, por exemplo, o Leopoldo, meu namorado, tem 36 anos. Uhum. Ele teve uma adolescência levemente parecida com a nossa, porque ali ainda as coisas iam devagar, Sim, né? É verdade. Era a mesma vibe. Tanto que, tipo, se você for ver, né, geração, sei lá, os boomers, é enorme o tempo, né, que é exatamente. considerado a geração boomer. É verdade. Aí da geração da nossa, como que é, millennial? É millennial. Também é grande. É. Aí a geração Z já E tá mais tem a curtinha. X também Porque antes. já tem outra. Então, É. tipo, tá mais rápido. Essa tá mais questão rápido. de gerações, É porque ela a meio, tecnologia muda muitas coisas muito rápido, né? É verdade. Antes, amiga. tipo, tinha uma mudança a cada década. Agora tem uma mudança por mês. Por semana, o áudio do TikTok mantém ali a semana. É verdade. Aí a gente trouxe alguns tópicos pra gente relembrar juntos, né, amiga? Sim. Essa era de ouro. E acho que pra começar, uma pergunta filosófica pra você, amiga. Você tá preparada? Ai, meu Deus, vamos lá. Você sente saudades da sua adolescência, amiga? Ai, sim e não. Deixa eu pensar em como responder essa pergunta. Eu sinto saudade de não pagar boleto. Ai, essa é boa, essa Eu é sinto boa. saudade porque, assim, tipo, parece que o dinheiro rendia tanto porque eu não trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 18. Aham. Então eu fui uma privilegiada que não precisei trabalhar mais nova. Reconheço meus privilégios. E, tipo assim, sei lá, minha mãe me dava R$50. Eu passava o mês inteiro. Eu comia no McDonald's. Eu ia no cinema. Hoje em dia, com R$50, eu não compro 2 lanches aqui em É casa. verdade. Então, tipo, parece que eu não trabalhava e eu tinha mais dinheiro. E eu acho que eu sinto falta da disposição.
sabe, que a gente tem quando é adolescente. Sim. Eu sinto falta dessa facilidade. Eu olho pro que eu tava fazendo numa tarde de sábado quando eu era adolescente e hoje eu tô fazendo o quê? Trabalhando. Exatamente. A gente ia estar na Então- praça agora, sentada, bebendo. Ia tá. Então, tipo assim, eu sinto falta dessa facilidade. É. Mas eu não sinto falta das paranoias da cabeça. Ai, a gente tem muita paranoia da cabeça quando a gente é verdade. adolescente. Então, tipo, essas inseguranças, essa, tipo, não saber o que você vai ser da vida ainda, sabe? Essa pressão de o que você vai ser da vida. Não que eu já seja alguém, né? Mas assim, a gente. Já tá encaminhada. A gente aquieta o coração, pelo menos. É verdade. E você, amigo, você sente saudades da adolescência? Amiga, nem um pouco. Assim, ó, as coisas que você falou, eu coloco pra mim também. Essa questão de não ter preocupações, de não precisar trabalhar, porque eu também comecei a trabalhar um pouco mais tarde, de 17 pra 18, quando eu entrei na faculdade. Mas, algo que eu gosto muito, assim, da vida adulta, apesar de tudo, é a liberdade. É tipo assim, eu poder. Ai, sei lá, tudo bem que assim, por eu morar com a minha avó, eu preciso dar ainda um pouco de satisfação, mas assim, se eu quiser ir pra praia, Você pode. eu posso. Vou ficar devendo? Vou. Mas assim, eu posso, entendeu? Se eu quiser. Hoje em dia a gente tem liberdade pra se endividar. Exatamente. Isso é uma coisa boa, sabe? Querendo ou não. Então, assim, sei lá, eu quero ir no shopping comprar uma camiseta. Eu posso, entendeu? Porque o dinheiro é meu. Estou trabalhando pra isso. Exemplo, recebi restituição de imposto de renda. Achei a coisa mais adulta do mundo. Amiga. Eu Eu preciso ver se eu não recebi também. Aonde que vê? Você fez declaração? Eu fiz. Ah, então tem que ver. Caiu lá no meu Pix. Eu coloquei Pix eu vou ver. coisa e caiu lá no meu Pix. Aí eu acordei e tinha lá, dinheiro na sua conta. Falei, que isso, gente? Era toque, toque, toque. Era a Receita Federal depositando dinheiro na minha conta. Receita Federal do Bem. E aí eu fiquei tipo, nossa, eu tenho dinheiro. O que eu vou fazer com ele? E Eu uma gosto da coisa, liberdade. amiga, que eu não sinto saudade também da época da adolescência é escola. A gente pode fazer um episódio sobre escola, mas Nossa, assim, precisamos. não precisar ir pra escola, pra mim. É muito bom, né? Exatamente. E, tipo, por mais que... Eu acho que eu e você saímos e fomos pra faculdade, né? Saímos do ensino médio e fomos pra faculdade. Direto. Mas é uma vibe diferente. Porque, tipo, sei lá, se você... Você não pode não ir pra aula quando você tá no ensino médio. Tipo, ou você tem que dar uma desculpa pros seus pais e você não pode sair mais cedo da aula. Sei lá, é meio chato. Agora, na faculdade, você vai antes do intervalo e depois vai embora. É verdade, é uma E liberdade. ninguém liga. Exatamente. Ninguém vai te Levanta e julgar. sai, o professor tá cagando. Sim. É verdade, amiga. Amiga, mas não sei se você viu, agora a adolescência vai até os 24 anos. A gente Então. acabou de sair da adolescência. Eu vi sobre isso, uns estudiosos, né, estão Sim. defendendo. E eu acho que faz bastante sentido esses dias. Meus amigos são até um pouco mais velhos que eu, então eu tô com 27, eles já estão ali na casa dos 30, tem uma galera que já trintou. Ai, que gira. Eu acho essa gira tão de Amiga, velho, mas trintou. vamos 30. Mas eu gosto. Enfim, e aí a gente tava citando esses dias sobre como parece que as pessoas, tipo, antes dos 25 anos, realmente são muito diferentes. É verdade. E eu sinto muito isso. Eu não sei se porque justo com 25 eu fui morar sozinha. Então, tipo, pra mim até os 25 eu me sentia, tipo, na adolescência parte 2. Eu até usava esse termo antes de ver o estudo. Tipo, porque eu não era mais aquela adolescente de ensino médio, mas eu não era adulta. Eu tava, tipo... Sim. Eu sou uma criança ainda, gente. verdade. Eu não sei fazer as coisas. Como que vive? Não ensinam a gente a viver. É verdade. Só falam, tipo, agora você tem que trabalhar, parabéns. Mas e as outras coisas? E as questões da vida? Como que verdade. você lida com isso? E pra gente, nesse final da adolescência agora, né, proposta, tava na pandemia, né? Tava na a gente teve uma pandemia, outra sim. realidade ainda, né? Então, e eu acho que a nossa geração, né, que, tipo, saiu dos 24, 25 ali pós-pandemia, mudou mais ainda, porque eu acho que todo mundo mudou um pouco depois da pandemia. verdade, é e a gente verdade. ainda mudou 2 vezes por causa dessa fase da vida. Eu tava vendo um estudo que eu acho que é com 27 anos que o cérebro termina de se formar. Então o meu Então, tá tipo assim, terminando a de gente, se formar a gente tá agora. ficando agora. E tem um negócio por lei, na lei, eu acho que é só na lei brasileira, não sei de outros países, mas tem aqui na lei brasileira, uma pessoa é considerada jovem, não adolescente, mas jovem até os 29 anos. Amiga, eu sou jovem. Você é Ai, jovem. você é A gente jovem é ainda. jovem ainda. Amiga. Pior que é, até os 29 anos Então, por lei você é legalmente- considerado jovem. Aqueles legalmente negócios de loiras. ID jovem, essas coisas, você pode ter até os 29 anos. Amiga. E eu acho que faz sentido, porque assim, a gente tá amadurecendo mais tarde. É verdade. Tipo, olha a geração dos nossos pais ou dos nossos avós com a É nossa verdade. idade. Era casado com 3 filhos, com casa, com carro. É mesmo. E eu tô, tipo, eu sei que tem uma galera da nossa idade que já tem isso, mas não é a realidade da grande maioria, É verdade. sabe? Tipo, a vida é diferente. Eu tenho 27 anos e o meu maior medo é ser mãe na adolescência. Sabe? Amiga. Eu olho e falo, como que eu vou ser mãe na adolescência? Exatamente. Esses dias uma amiga minha próxima,
descobriu que tava grávida. A Ana, você conhece a Ana Laís. Ela está grávida. É. Oi, E Ana, parabéns pelo neném. Você viu, amiga? E a primeira Sim. coisa que eu falei foi, amiga, Que gravidez jovem. na adolescência. Tipo, não, você tem 27 anos. Então, não é uma loucura? É verdade. Pior que é, eu tenho um grupo que é só de meninas, de Aham. algumas amigas que a gente tem. Gente, atrasar a menstruação é o pior pesadelo que tem. Amiga, então, a gente fica tipo, exatamente. ai meu Deus. Eu fico assustado, eu nem menstruo, eu nem posso engravidar, eu nem o Leopoldo, então, e eu já fico nervoso. Amiga, mas vamos voltar no tempo agora? Ai, vamos. Volta no tempo. Vamos voltar pra esta época. Põe uma música de 2010. Música de, Não sei lá, abertura do video show. Ah, gostei. Vamos voltar diretamente para a década de 2010. Amigo, 2010 pra mim foi 2 anos atrás. Não, amiga. Eu sou muito louca. Faz quanto? 13 Faz anos, 13 amiga. anos. A minha irmã não era nascida. Exatamente. A minha irmã tem 9 anos, quase 10 e não era nascida. Uma criança que nasceu em 2010, hoje é uma adolescente. Meu Deus, Você tem que noção loucura. disso, amiga? Você tem noção? Ai, E eu acho que algo muito marcante dessa época Ah. era a moda, obviamente, né? E acho Sim. que é legal de colocar aqui que quando a gente fala de 2010, não é especificamente o ano de 2010. é É a a década ali, né? Sim. exatamente. Eu lembro que nessa época tinha muita questão de tribos. Era Tinha. algo muito assim, nossa, sempre. O ser humano tem necessidade de pertencimento de grupo. É. E a nossa geração levou isso muito a Ao sério pé na da adolescência. letra, amiga. Esse conceito pra mim de tribos, assim, é muito, muito, muito dessa época. E era algo muito falado. Mas assim, infelizmente, amiga, eu não me enquadrava em nenhuma tribo. Você não pelo era menos. das tribos? Ah, eu era meio roqueira, assim, mas Ai, tipo. roqueira. Eu era rock and roll. Tipo, tinha uma época que eu parei de ouvir músicas da atualidade, que no caso já era. Ai, adolescente É. tem essas coisas, Ai, né? aí eu só ouvia Kiss, Scorpion e Queen. Ai, nossa, vontade de dar um murro na fuça, né? A gente né? A gente se enquadra naquele grupo e fala, eu sou assim. É verdade. Não Você é era uma de alguma fase, tribo? mãe. Exatamente. Então, eu não era de uma tribo, porque eu sempre fui muito eclética, assim, pra música, pra gosto. Eu fui com o meu show, eu fui com meu pai no show do Zeca Pagodinho. Aham. Aí em casa eu ouvia Evanescence, Triste. Eu tinha um péssimo gosto visual na adolescência. Ai, amiga. Então, tipo assim, Mas todo não mundo tinha uma tinha, identidade né? visual, tipo, É. eu sou gótica, eu sou Aham. roqueira. Não tinha. Eu tava usando ali uma blusa amarela e uma calça de cor preta e não Aham. tava entendendo. Tipo, esse ano, eu sou muito ruim com coisas visuais. Então, esse ano que eu comecei até a entender um pouco mais de estética, de Aham. moda e me entender um pouco meu estilo, dos Entendi. estilos universais. Mas eu era muito perdida, assim. Eu tive algumas coisas que me chamavam mais atenção, mas, por exemplo, ser emo. Eu acho que a gente vai falar mais pra frente de ser emo, Vamos. mas já vou dar um spoiler. Eu gostava da estética, Aham. mas eu não tinha chapinha e meu cabelo não é liso. E eu não tinha Amiga. franja. Então eu ficava, não dá pra eu ser emo. Como Mas, que eu vou ó, ser emo sem franja? Vou falar uma coisa. Essa questão de tribos é muito da estética, da moda, né? Que a gente vai entrar. Mas era difícil de encontrar aqui, no interior. Era. A gente tinha o quê? Renner e Não Riachuelo. tinha Shein. Não tinha Shein, não tinha nada pra comprar na internet. Tinha verdade. pras ricas. Então, assim. Era caro, exatamente. né? Era difícil. Pra você estabelecer uma estética de uma tribo, sou isso, sou aquilo, você precisava da imagética ali, você Sim. precisava das roupas, e a gente não tinha aqui. E a gente não trabalhava, né? É, Tipo assim, eu falo que eu fui exatamente. privilegiada porque eu não trabalhei, mas eu também não era rica. Eu era, tipo, eu estudava em escola Exatamente. pública, sabe? Então, isso que você falou é um bom ponto. A gente, tipo, tinha Renner, Riachuelo e C&A. E Exatamente. tinha que comprar o que eles enfiavam na gente porque não tinha opção. E não tinha coisa diferente. Eu não sei como era, tipo, em São Paulo, assim, acho que tinha mais opções. Eu acredito que sim. Mas no interior a gente sofria mesmo com isso. É verdade, tanto que era tudo uma mistureba, né? Que nem você Era. falou. E, amiga, acho que a que foi mais marcante dessa época, que você falou, os emos. Os emos, Vamos né? falar um pouquinho então dos vamos falar emos, de tribos. amiga. Vamos falar das tribos mais populares da época. Vamos lá. Emos, Emos, amiga. Então, já dei um spoiler aqui, né? Eu flertava com a estética, Aham. eu gostava dessa Você coisa. flertava com emos? Eu gostava de sad boys. É porque assim, eu sou uma pessoa, até hoje eu não gosto muito dos hétero topzera, sabe? Não me chama muita atenção. Então eu ia procurar coisa fora disso. É. E aí na época o emo tava fora dos É hétero verdade. topzera. Então assim, eu flertava com os emos tanto na questão de gostar, né, do outro gênero, mas em mim também, tipo, eu ficava tipo, ai, cabelo liso, preto, Aham. lambido. Eu achava chique, eu gostava de usar preto. Aham. Mas assim, eu acho que eu não tive tribos, só que assim, tinha também a questão nessa época das famílias. Ai, Você tinha, lembra? amiga, eu não sei como é que lembro. era no resto do país ou no resto do estado, mas aqui, gente, eu vou contar pra vocês, caso vocês não sejam daqui e Aham. caso vocês sejam, vocês vão lembrar. Tinha as famílias. Eu lembro, Então, tipo, amiga. tinha a família Fuego. A Los Fuegos, A Los amiga. Fuegos, que era uma galera que ia na Praça do Campolim. Se Aham. você não é daqui do interior, é uma praça que tem aqui em Sorocaba, aqui perto de Votorantim.
E a galera ia lá, tipo, dançar Psy, Aham. sabe? Mas E eu lembro que essas famílias eram uma mistureba de tudo. Tinha eletrônico. emo, tinha um monte de Então, coisa, e né? aí, o que que acontece? Quando eu tava, não era nem no ensino médio, era no ensino fundamental, só que Aham. já terminando, eu tava, tipo, na oitava série, tipo, Aham. quase no primeiro ano, a gente fundou uma família. Amiga. Na escola, no Azarias Mendes. Se você Aham. estudou no Azarias Mendes, ali no Jardim Clarice, em Votorantim, na época de 2010, eu me formei lá em Eu 2010. estudei. Ah, Então, a gente se conheceu lá, a gente já fala disso. É, a gente formou a família Lilvanofeai. Nossa, amiga, você lembra disso? Eu lembro desse Porque eu nome, não nunca ia ter esqueci. guardado esse Sabe nome. por quê? Ah. Porque era a junção das primeiras letras de todo mundo que fazia parte da Ah, família. nossa, Porque era uma a gente família gigantesca. tinha acho que 9 pessoas e a gente pegou ou a primeira ou a segunda letra e Aham. formou esta palavra. Eu Aham. lembro disso, Você lembra gente. das pessoas? Você E- pode falar nomes? Ai, eu não lembro de todas, mas eu acho que o L era ou da Lauren ou do Léo. Aí Aham. o I era o meu, né? Lilvanofeai. Aham. Eu não vou lembrar de todas. Mas, tipo, a gente tinha umas 9 pessoas que a gente era amigos. Aham. Ai, eu gosto muito dessa época, assim. Eu fiz mais amigos nessa época do que no ensino médio. Legal, E é uma amiga. coisa muito legal, porque, tipo, esses tempos eu tava no Taust, aqui do Campolim, Aham. e aí eu acho que eu sou muito distraída. Eu sou muito distraída. Tipo, de eu passar do lado do meu pai na rua e não perceber que ele tava ali. Aham. Quando eu tô na rua, eu sou muito distraída. Aí eu tava no caixa, passando as compras, tava com meu namorado. Aí o menino do caixa falou: Eu acho que você estudou com a minha irmã. Aí eu olhei pra ele e fiquei tipo: Quem é sua irmã? Uhum. Ele falou: A Isa. Eu falei, a Isa das Arias? Você é o Pedro, você era uma criança, o que você tá fazendo trabalhando aqui? Ele, tipo, tava muito alto, Aham. assim, e quando eu tinha, tipo, 14 anos, Aham. ele era uma criança. Sim. Só que agora ele já é um adulto também, né? E aí ele falou, eu sou irmã da Isa. Eu falei, nossa, menino, que loucura. E aí, uns dias depois, eu encontrei a mãe da Isa. Olha, E ela, amiga. tipo, eu acho que você é Ivana, não é? Eu falei, tipo, ai meu Deus, sou, o que que é? Ela, eu sou mãe da Isa. Eu falei, nossa, verdade. Então, assim, Isa, eu acho que o universo tá falando pra gente se Exatamente, aproximar. amiga. Eu acho E, que tem assim, que ter um por mais que a gente reencontro. tenha perdido um pouco o contato, eu ainda tenho essas pessoas no Facebook e no Instagram e eu fico Aham. acompanhando, sabe? Por A exemplo, família uma Lilvanofeai. das meninas que eu falei, acho que o L talvez seja da Lauren. A Lauren, Aham. ela teve um filho. Ah, que Então, tipo legal. assim, esses tempos, o Gael, eu acho. Uhum. Parabéns, Laura, inclusive. E eu fico vendo essas coisas e fico muito feliz, por mais que Que a gente não legal, tenha contato. amiga. Eu tenho uma amiga que era de. Até antes disso, que também tava na família, Uhum. que era a Tainá, que a Aham. gente era best friend de infância. E até hoje, tipo, eu acho que ela já se formou em fisioterapia. E eu vejo as coisas, eu fico muito feliz pela conquista das pessoas dessa época. Uhum. Que Porque legal. por mais que a gente não se fale muito, foi uma coisa que formou muito a minha personalidade de Sim. adolescente. Então, se você era da família Lilvanofeai, fica aí o meu abraço, o meu beijo pra você. Eu achei o máximo Porque esse nome, isso. amiga. A gente tinha, eu lembro, na minha cabeça do. Eu não sei se eu tenho ainda essa imagem salva, mas a gente fez um logo. Não, Que era tipo um fundo tinha os azul, logos um mesmo. coração rosa e um foguinho. Aham. Ai, era lindo. Amiga, era o meu trauma. É uma coisa muito bonita, assim, da minha adolescência. Eu Eu gosto. queria ter feito parte de famílias, mas não fui. Então, não eu criei fiz. a minha, porque. Você tá certo. Mas eu lembro que uma amiga minha ela fez um sobrenome pra ela, que era Ah. Bruna. Você lembra da Bruna? Que Bruna. A Bruna Santos. Ela Ai, era do não sei se Azarias eu também, lembro. mas na época ela era Bruna Bortotti. Você Ai, lembra eu da Bruna lembro. Bortotti? Eu lembro como a Bruna Bertotti. Esses dias eu lembrei pra ela, ela falou, pelo amor de Deus, esqueça disso. Bruna, lembramos aqui deste momento da sua É vida. verdade. Ai, amiga. Mas a gente tá lembrando de momentos da nossa também, É Bruna, então é verdade. isso. E, amiga, acho que a gente vai acabar falando sobre música também aqui, né? Sim, Porque, foi icônico dessa época, né? tudo se mistura. E como a gente tava falando de emos, vamos lembrar de algumas bandas populares da Ai, época que era vamos. de emos, Vamos, a assim, gente né? já até citou uma no episódio de festa junina. Gente, Já. vou fazer um adendo aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma moto passando, um portão abrindo, a criança gritando. É. Só que assim, finge que a gente tá aí na sua casa junto com você. É Vamos ser verdade. amigas. São sons de Votorantim. É. Se você estiver escutando, É, são olha eu sons mexendo da nas suas cidade, coisas. ó. Ah, que é isso? Lá, 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 lá. Barulhos. É. Finge que a gente tá aí na sua casa junto com você. É verdade. Então, e aí, a gente falou disso no episódio de Festa Junina. Se você não escutou, vai escutar. Mas que era a minha banda, assim, preferida, que era NX0. NX0, amiga. Que eu acho que marcou essa época, assim. Marcou, mas eu não ouvia muito. Eu só lembro Entre Razões e Emoções. E A tinha saída é mais fazer uma... valer a pena. Qual que era aquela que era pro pai dele?
Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. a gente Essa vai se mesma. encontrar. Não, era louca por NX0. E, tipo, os primos do NX0 era o Fresno, O Fresno, né? Pra mim, o assim, Fresno eles era estavam mais muito... emo. É, O NX0 era mais roqueirinha e o isso é Fresno era mais verdade. emo triste, Isso é sad verdade, boys. é verdade. Eu gostava de Fresno, ouvia bastante, mas não era uma paixão tão O grande. Fresno é o que eu falei no episódio da festa junina também. Eu não sabia que eles existiam até hoje. Pra mim, eles tinham ficado... Existem. E eu sempre falo isso pra fãs de Fresno e eles se ofendem. Tipo, o Fresno existe ainda? Existe, amigo. Aqui Eu do- só queria uma música. One Music. E agora indo para os internacionais, tinha o My Chemical Romance. Você Ah, gostava, sim. amiga, do My Chemical Romance? Assim, grande parte do meu gosto musical se formou nessa época. Só que eu Aham. nunca fui essa pessoa muito aficionada em música, igual Eu as pessoas também. costumam ser. Então, eu até escutava, mas não muito. Tipo, assim, não não conhecia era tantas super fã coisas, não era também, super fã, é. mas gostava também. Qual que é o My Chemical Romance? É aquele do... Que tem o clipe que a menina tá morta, dela levanta, Do dança. Helena, não é? É. Acho que é. É Helena? Minha memória é uma merda. Mas acho que é. Nossa, Essa. os fãs de My Chemical Romance vão É. destruir a gente nos comentários. Goodbye, não é essa? Será os que fãs- é, amiga? Desculpa, fãs de My Chemical Romance. Ó, esse daqui eu lembro que você gostava, Fall Out Boys. eu gosto até né? hoje. High Hopes, eles têm uma música Eu nova, gosto. mas pra mim também Eles tudo ficou lá lançaram atrás. um álbum novo. Nossa, amiga. Acho que no começo desse ano, ou no fim do ano Aham. passado, mas eles lançaram um álbum novo. Qual Até que era a hoje eu música do gosto. Fall Out Boys, famosa daquela época? O Dance, Dance, We Falling Apart. Ah, é Que o verdade. clipe era eles tipo num baile, Aham. assim, no prom. Sim. E aí tinha outras também, mas acho que essa Dance Dance era mais famosa. E eu gosto até hoje, eu escuto até hoje. Eu tô lá trabalhando Dance Dance. Porque, Fica, né, assim, amiga? até hoje, grande parte das músicas que eu ouço hoje são músicas que eu daquela descobri época. daquela época. Então. E o Paramore também era bem emo, né, na Paramore. época. E tá tendo, né? Veio no Brasil esses Sim. dias, ou veio, vai vir. Ah, tem umas músicas novas que são bem legais, Tem. assim. Mas aquela That's What You Get, pra mim, é a melhor. Sim. Tinha uma versão do Ó, The Paramore Sims. também tinha até na trilha sonora de Crepúsculo, né? Ai, é verdade. Então, How assim, Do We Get Here? É. estourados, né? Nossa, eu amava. E assim, eu sou muito fã, também descobri nessa época de adolescente, de Aham. Taylor Swift. E a Taylor Swift é amiga da Hayley Williams. Ah, eu não sabia que elas eram amigas. É, a Taylor Swift lançou um álbum novo e tem um feat com a Hayley Williams. Então, assim, tipo, Ah. amigas, besties. Sim. No clipe de Bad Blood, que a Taylor Swift tem as amigas, Ela a Hayley Williams tá lá. aparece, é Ela verdade. tem uma risadinha nessa música que é a risadinha da Hayley Williams. Olha, É. that's what you get when you let your heart wins. É verdade. Então, assim, será que a gente esqueceu de alguma banda? Ah, Tem amiga, mais se a gente bandas? esqueceu, as pessoas falam. Ah, tinha o 30 Seconds to Mars, que era Ah, meio eu gostava, emo. eu era. gostava. How did Gente, I aquele want clipe to do... break? Não, Era esse? Foi tanto tempo, nossa, essa música do 30 Seconds to Aham. Mars, esqueci o nome da música, mas era Kill alguma coisa. Acho que era The Kill. The Kill, É. Kill, isso. Nossa, eu era tão viciada nessa música que ela foi a minha descrição do Orkut por muito tempo, porque eu achava o máximo. What if I Bury wanted me, to break? bury me. I am. Tipo, se eu, Como é que é? se eu estou te decepcionando, porque essa É. música era uma vibe de então me mata. É Se não tá verdade. bom pra você, então acaba comigo. Eu era dramática. Eu achava o auge. Eu amava o clipe porque eu achava Não, ele lindo. O clipe, gente, foi ali meus primeiros sonhos adolescentes. Foi É. com o cara do Fall Out Boy, Aham. o não vocalista, o acho que é guitarrista. Aham. O Você que tem ficou cara de bad guitarrista boy. de novo, né, amiga? Guitarristas, É. né? Então, tipo, eu era apaixonada por ele. Tem um clipe que ele lambe a guitarra. Tive Aham. sonhos eróticos. Me sentia guitarra. Não, tipo assim, era nessa época que os hormônios estão em alta, né? Aham. Eu era os boy, né? Era ele e o cara do 30 Seconds to Mars desse clipe do Aham. The Kill. Assim, eu ficava tipo, ai, que sexy. Mas hoje o Tem Jared uma época Leto... que ele mesmo se joga na parede. Sim, tem E os aí, gêmeos. tipo, depois eu descobri, pessoas me falaram que tiveram, que foi bissexual aquela cena Ah. ali. Não bissexual, mas tipo, que eu me Uma atraí, mas energia bi. meninos que não são gays se atraíram também. Eu fiquei tipo, então foi sexy. Mas hoje o Jared Leto é meio torto, né, amiga? Ai, ele Várias se perdeu no polêmicas. personagem. eu Exatamente, acho. exatamente. Mas é isso. E assim, se a gente esqueceu de alguma banda, as pessoas podem ir no Instagram, conversandinho.podcast, e comentar que banda que a gente esqueceu. É verdade, conta pra gente. Conta pra gente. E Que que banda que outras você era tribos fã? tinham, amiga? Ai, tinha depois uma nova espécie de emo, né? Que eu acho que a gente precisa falar disso, que são os Também. emos coloridos. Foi muito marcante. Os emos coloridos, que foi o... Ai, como é que era o nome? Esqueci o nome da banda. Restart. Restart, É, isso! Restart. amiga. Então, sabe o que você falou? Que você escutava rock, tinha preconceito de não escutar música atual uma Aham. época? Eu até gostava de Restart, mas eu tinha preconceito. Ah, Então, tá. tipo, eu escutava meio...
É porque Não Restart era escuto. zoado, né, pelas Era zoado, pessoas. sim. É. Então eu escutava meio fingindo que não escutava, mas eu Aham. gostava. Eu gostava de Cine. Eu gostava. Aham. Nossa, nessa época eu tinha uma vibe. A gente tinha o Movie Maker. Eu não sei se você lembra disso no computador. Windows Movie Maker, O Windows Movie lembro. Maker, acho que vinha com o Windows. Aham. As novinhas não sabem nem do que a gente tá É falando verdade. aqui, Era, né? Mas era tipo um CapCut. era tipo um É. CapCut com Canva Só que que vinha péssimo. no computador, só que É. péssimo. Eu tinha uma vibe de fazer clipes. Pegar, tipo, imagens do Tumblr Aham. e fazer clipes. E aí eu fiz pra aquela música As Cores do Cine. As Coloquei cores até no lá YouTube. fora. Você Depois o sabe YouTube que te é ama. fanfic, né, amiga? Então, dizem que a menina morreu, não é? É fanfic. É fanfic? É a Ai. história deles. Mas eu fiz um clipe no Movie Maker com Aham. imagens. Ai, eu achava É, pra ótimo. quem não sabe, é uma música super triste que fala que as cores lá cores lá fora fora fizeram o quê, amiga? me disseram pra Disseram pra continuar. continuar. E aí, na época, falavam que ele fez pra uma namorada, ex-namorada que morreu. é. Mas hoje em dia desmentiram essa Desmentiram. história, Mas aparentemente as sim. fake news da nossa época, né? É Eram mais verdade. inofensivas. É verdade. E o. E tinha mais uma banda também, amigo, que eu preciso citar aqui, que era a Rory. Ai, que a é banda do do Fiuk, Fiuk. é! Essa eu fui no show. Eu fui no show deles. Eles Amiga. vieram aqui em Sorocaba, no Shopping M. Ah, eu lembro Eu do fui, foi Shopping. meu primeiro show, assim, sozinha. Aham. Meus pais me deixaram na porta. Eu fiquei tipo, uau, eu tinha uns 13 anos e eu fiquei tipo, eu estou num show sozinha, Que eu sou demais. muito independente. Foi legal. Você viu o Fiuk de perto, amiga? Vi, porque o Shopping M era um ovo, É. então eu fiquei pertinho da Que grade. música que o Rory tinha? Não lembro. Você vê como era ótimo, né, amiga? Não lembro. Eu também não Mas eu lembro de que eu alguma gostei. música. Porque o ingresso era tipo, sei lá, 20 reais. Aham. Era muito barato os negócios. Mas até tipo Restart, qual que era a música mais famosa deles? O Restart, Aposto um Beijo Que Você Me Quer, não era? Aposto, é o UOL, é do Cine, É. é a Garota Radical, amiga. Ah, é a Garota não? Radical? Do Restart. A minha memória é muito ruim, É, gente. é porque a gente não via. Putz, mas tinha uma música A gente vai terminar o famosa. episódio, eu vou ouvir Restart pra lembrar qual que era a música. E uma coisa marcante dos coloridos, eles levam esse nome por conta das roupas, Das né, roupas, amiga? Amigo, você teve calça colorida? Não, Não tive. teve? Eu fiquei triste. Uma vez eu experimentei uma calça colorida Ah. vermelha. E por que não comprou? Ai, amiga, porque eu não tinha dinheiro e Ah. porque eu não era ousada ainda na época. Acho que hoje em dia eu usaria calças coloridas, assim, mas naquela hoje em dia época. é outra vibe a calça colorida, né? Exatamente. Hoje em É dia aquele. cool, é candy color, É né? dopamine fashion Dopamine que fala, fashion, né? É verdade. Então, candy Mas- color já tá até velho, né? É verdade. E... Mas eu queria. Eu lembro que era as calças coloridas, as camisetas com alguma estampa gráfica. E assim, tem um detalhe dessas calças coloridas que não era qualquer calça. Era Era grudadíssima. Mega skinny, Era, que não era. saía. Eu lembro que minha mãe me contou uma história nessa época que eu dava muita risada. Que ela tem uma amiga que tinha um filho Aham. um pouco, acho que ele era um pouco mais velho que eu, mais ou menos, era adolescente E também. ele era colorido. E ele era colorido. E aí ela contava que quando ele ia tirar a calça, ele precisava deitar na cama e a mãe dele precisava puxar pra tirar, porque não saía. Amiga, mas era nesse nível. Mas até os emos mesmo, era super mega skinny. Que a Colada, gente né? traz até hoje millennials, por isso que É a gente verdade. usa skinny. A gente É usa dessa calça época. skinny. E É geração Z ficam tirando sarro Zoando da a gente. Hoje é wide leg, né? Hoje é wide leg, A cargo. mama. Aham. Ai, Mas, amiga, todas eram muito conectadas, assim, né? sim. E outra tribo que foi muito marcante eram os psyzeiros. E todo mundo dançava psy, até os Amigo, emos. eu tenho um trauma. Você eu não sabia sabia dançar? dançar Psy. Também não, amiga. Eu não Eu consegui sabia. aprender a dançar Psy. Esse é um Se você trauma. sabia dançar Psy, me ensina. Amiga, esse é um trauma. Manda lá no inbox do Conversandinho.podcast um tutorial pra me ensinar a dançar Psy. Eu tentava tutorial. também, mas não fazia sentido Nossa, pra mim. era muito difícil, era muito difícil. E eu lembro que eu ficava muito triste, porque era uma coisa que unia as pessoas. Eu lembro que no intervalo eu Sim. montava rodinha Rodinha de de Psy, Psy. e eu ficava parado lá batendo palma em volta. Eu Nem também. palma, não batia, né? Ah, que Amiga, e véia. depois a gente virou dançarina, né? Você Virou, foi fazer eu dança, fui. eu faço polidense, Mas o Psy não saiu. Eu fiz até balé, mas O Psy Psy não não. foi. Nossa, é muito difícil. Traumas, né, É gente? muito difícil. Mas, E amigo, tinham muitas outras tribos nessa época. tinham várias. Não tinha? Tinha os mesmo. skatistas Charlie Brown. É verdade, amiga. Não tinha Charlie Brown skate em minha Tinha. vida. Nunca soube andar de skate, também não Eu podia ser também dessa não, família. eu também Tinha os não. roqueiros que você foi na Rockers, época. exatamente. Roqueiro tem até hoje, né? Camiseta de banda e É tal. Mas verdade. nessa época era uma coisa, era o É estilo verdade. de vida, né? Tinha os funkeiros. Tinha os funkeiros, que também É. tem até hoje, mas hoje em dia é outra vibe. Os funkeiros hoje em dia são chavosos. É, Naquela época não. parece que era a mais outra vibe. Era Era. tipo glamourosa, rainha do funk. Exatamente. E os góticos evanescentes sofridos. Eu acho que eu me encaixava mais nessa, assim. Nos góticos. De góticos É, sofridos. a- Eu adorava Evanescence, eu escutava e me achava a Emily. Eu ficava tipo, Don't call me. Aham, se Do jogando Call da Me When You're janela. Sober. Tem uma Aham. parte que ela sobe no clipe e fica Não, girando. da Evanescence eu lembro da daquela que ela cai do... Oh, bring Não sei. me to life. Ah, é verdade. Whip me
Essa mesmo, amiga. A gente tá cantando muito nesse episódio, Tamo. gente. E falando- Se você quer me patrocinar pelos meus dons musicais, manda uma É mensagem. verdade, a gente canta pra você. Amiga, um estilo de música que veio dessa época que eu era. Até hoje eu gosto. Até hoje eu gosto, eu revivi ultimamente. Summer Electro Hits. Summer Electro Hits, amigo. Você gostava, amiga, do Summer Sim. Electro Hits? Eu acho que era uma coisa, né? Porque a gente não tinha tanto acesso às coisas, né? Não, é E então, verdade. tipo assim, tinha CDs, a gente comprava uns CDzinhos. É. E eu lembro que tinha, tipo, CDs da Malhação. Ah, eu adorava lembro. CDs da Malhação, porque eram sempre as músicas mais tocadas. É. E aí, o Summer Electro Hits, eu achava muito legal. Eu acho uma... Amiga, mas Música até de balada. hoje, até hoje. E tá voltando essa vibe, Tá porque tem voltando, muitos volta Summer Electro cantores. Hits. Volta, tem muitos cantores que usam sample dessas músicas de Summer. É porque assim, pra quem não sabe, o Summer Electro Hits era um compilado de música eletrônica da época que trazia os hits do verão, mas Sim. é do verão lá de fora, né? Porque Sim. Summer não é verão. Então, mas aí, como a gente é meio atrasado aqui no Brasil, pra gente era novidade. Era novidade, eu amava. E tinha, acho que até hoje tem Summer Electro Hits, sabia? Verdade. Saindo? Eu acho que Vou tem. procurar. Vamos. Depois, eu fiquei curiosa. Mas o daquela época, pra mim, era o melhor. Pra mim, a melhor de todas é Infinity. Infinity. Começa esse Não, toquinho. até hoje, se eu tô numa festa e começa a música, eu falo, meu momento. Meu momento, exatamente. Eu amava. Essa é do tempo da mãe. É, exatamente, amiga. Amigo, mas eu acho que uma coisa que unia todas as tribos naquela época era a internet. Ai, sim, que naquela amiga. época era tudo mato. Não, é verdade, amiga. A gente desbravou os mares da web, não é mesmo? E assim, Foi. ainda que quando a gente começou a usar a internet, ela já era um pouco desbravada pela geração. A galera da nossa geração, mas um pouquinho mais velha, né? Sim. O que eu acho que a nossa geração millennials, a galera aí da nossa idade, a gente pavimentou as redes sociais, amiga. verdade, Não é foi? verdade. Porque foi algo que começou a surgir ali quando que ficou mais forte quando a gente começou a usar a internet. E eu acho que é por isso que a nossa geração é tão boa. Quer dizer, nem todo mundo, né? Vou falar de um tema polêmico. Mas eu acho a nossa geração muito boa em identificar fake news. Por quê? Porque a gente foi forjado nesse fogo do inferno da internet. É A gente ia baixar uma música, baixava 20 vírus Nossa, junto. é verdade, tinha que achar amiga. o torrent com a verdade. legenda certa pra assistir um maldito de um filme. Uma maldita de uma série. Então, hoje em dia, a gente olha e fala, isso aqui está duvidoso. A gente sabe, verdade. tem um olhar mais treinado pra coisas duvidosas. E fugir de corrente também. Lembra da Samara que Nossa, morreu no aí eu negócio de lembro. boliche? Eu ficava morrendo de medo de não compartilhar e vir puxar meu pé Eu de também. noite. Amiga, quais eram as redes sociais que você passava mais tempo quando era adolescente? Amigo, eu gostava da MSN. Eu gostava da MSN, eu achava o auge, chamar atenção. Eu era aquela pessoa chata que chamava atenção e ficava vibrando a tela. Eu achava muito bom colocar música nos status. Ai, era uma vibe, Você né? tinha o MSN Plus? Não era tinha. Plus ou era... Plus, acho que era Plus. Era um que dá. É assim, gente, o MSN tinha a interface dele, aí esse Era Plus. tipo um WhatsApp web, né? Exatamente, Um para as predecessor do novinhas. WhatsApp É web. verdade. E aí, só que tinha a estética ali da plataforma, né? Como que fala, amiga? A interface Layout, dele, e aí você conseguia baixar esse Plus, e aí você conseguia deixar as letras coloridas. Umas letrinhas diferentes, que era o máximo. Você não era conseguia mesmo. ler, que era tipo menorzinha do Era MSN. horrível, era horrível, era horrível. Mas assim, pra mim, o melhor era o Orkut. Amiga. Eu amava o Orkut. Eu falei pra vocês que eu tinha a letra lá do 30 Seconds to Mars. Não era bio, né? Hoje é bio. Era, sei lá, o perfil lá, Eu né? não lembro o que era. Mas tinha uma parte lá do perfil. E tinham depoimentos. Ai, amiga, eu vou falar uma coisa pra você. Fala. Eu não lembro muito bem do Orkut, sabia? Como assim? Eu não lembro, eu tenho uma memória muito O Orkut vaga, era assim. tudo pra mim. Então você não lembra disso que eu vou te falar. Que é uma coisa que eu falei, nossa, o William super vai lembrar, mas você não vai lembrar então. Ah, não, isso eu lembro. O nosso primeiro contato foi por Orkut. Isso eu lembro, Você não deixei um lembra depoimento. disso? Oi, Você você deixou um estuda nas depoimento. Arias. Não Me era, adiciona. amiga? Me adiciona. É. Isso, nossa. Amiga, você lembra como que era pra explicar pras novinhas, assim? O Como Orkut? funcionava a interface, assim? Eu não lembro se tinha um feed, acho que não tinha um feed. Eu acho que surgiu depois. Eu acho que o feed veio depois, É. quando até já tinha Facebook, só que assim, porque o Orkut foi passando por mudanças também. É. Mas o Orkut era um lugar que você tinha um perfil, aí você escrevia tipo uma bio lá no seu perfil, né? Colocava algumas coisas, nome lá. E aí tinham depoimentos, tipo, imagina, você entra e tem uma fotinha, seus dados, seu nome lá, principal. Aí tinha uma bio com uma frasezinha, nossa, tá muito nítido na minha cabeça essa parte do perfil. E aí embaixo tinham os depoimentos. Depoimentos o que era? Uma pessoa escrevia um texto pra você. E você tinha que Depoimento, aceitar e você pra tinha aparecer. que aceitar pra aparecer. E eu lembro que no meu primeiro ano do ensino médio, aí, tava quase morrendo, mas ainda tava lá o Orkut. Sim. E aí, a gente, no primeiro dia de aula, como era uma escola que só tinha ensino médio, então todo mundo ali era novo, porque era uma ETEC. Então ninguém se conhecia, não tinha Sim. tipo, já estudo na escola há muitos anos.
E aí a gente foi fazendo amizade e a gente foi combinando com as pessoas de mandar depoimento no Orkut. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula, é um sonho meu que eu tenho até hoje, de ir pro Egito. E aí a gente tava conversando, se apresentando, e eu citei isso, que eu tinha o maior sonho de ir pro Egito. E aí eu fiquei conhecida nos primeiros dias do ensino médio como a menina do Egito. E aí surgiram muitos depoimentos no meu Orkut falando, menina do Egito, você é muito legal. Menina do Egito, o topo é meu. Então tinha briga por topo, porque quando você aceitava um depoimento, ele ficava em primeiro lugar. E aí, se a sua melhor amiga via que ela não estava em primeiro lugar, ela mandava um outro depoimento pra ela ficar no topo. Ai, era muito legal. E aí tinha os scraps, Os scraps eram tipo mensagens, assim, né? Isso, eram as mensagenzinhas, e só que era público, era um mural público, assim, tipo, não era inbox, né? Tanto que eu lembro que tinha um site que chamava Pérolas do Orkut. E aí tinha uma página ali dentro do site que era só de depoimentos que não eram pra ser aceitos. Porque o depoimento você precisava aceitar, então ele era particular. Mas tinha gente que não lia e só colocava. Eu lembro que tinha uns tipo, estou grávida, não conte pra sua esposa, sabe? Umas coisas assim. Era muito bom. Era. E aí eu lembro que tinha gente, porque daí você podia adicionar as pessoas. E tinha gente que só adicionava com scrap. Só adiciona com scrap. Eu lembro disso. Você lembra? Você tinha que mandar, igual você mandou pra mim. Oi, acho que eu te conheço, a gente estuda junto, me adiciona. E você ficava tipo, vou aceitar então. E tinham as comunidades também, aí, né? É isso que eu ia falar, o ponto alto eram as comunidades. Eu baixei muita série pelas comunidades do Orkut. Eu não sabia que tinha essas funções. Que as pessoas colocavam links lá, tipo, episódio novo da série aqui, dublado, legendado. E aí tinha tem uma lenda que corre, eu não sei se é verdade, mas o meu padrinho me contava dessa época, uma lenda, que eu não sei se urbana? Uma lenda de Orkut, que eu não sei se é verdade, mas ele contava como se fosse verdade. Ele falava que ele conhecia um cara, tinha uma comunidade do Orkut, uma das mais famosas, que era Eu Odeio Segunda-feira. Eu lembro. Era uma das maiores. E aí ele falou que ele era amigo de um cara que tava nessa comunidade, e quando você entrava no perfil da pessoa, dava pra ver de quais comunidades ela fazia parte. E aí ele disse que o cara perdeu uma chance de emprego, tipo, ele chegou a ser aceito na vaga de emprego, e aí quando ele foi levar os documentos, falaram que não ia mais contratar ele, porque eles viram que ele tava nessa comunidade do Eu Odeio Segunda-feira, e as reuniões mais importantes, das decisões mais importantes da empresa eram segunda-feira, e falaram que ele ia... Não ia estar bem segunda-feira, porque ele odeia segunda-feira e não contrataram ele. Olha. Não sei se é verdade ou se é lenda urbana. Amiga. Mas eu cresci ouvindo essa história. Não, faz sentido. Não é? Então, assim, tem que cuidado com as comunidades que você entra, tá ouvindo? Mas e você, amigo? O que você mexia ali na internet? E uma coisa que eu gostava muito era o Tumblr, amiga. Era uma rede social que marcou muito, assim, pra mim. E foi algo que... Hoje em dia, as crianças conhecem como foto Tumblr, né? Estilo Tumblr. Mas o Tumblr era um site, também uma rede social. Era de fazer sites, né? Você tinha, tipo, uma página lá dentro que tinha até questões de HTML tipo que a galera mexia. Né? Tipo um bloguinho, assim. E eu gostava muito do Tumblr. Eu até tive um Tumblr que chamava Peace, Love, Feelings. Porque, não sei. Eu lembro disso. A gente gostava de colocar nome em inglês. Eu lembro da Kinha, que era, não sei o que lá... eu não lembro. Eu lembro do Léo, que era Metálico Obscure. Não quis esquecer. Eu lembro. Eu não lembro do meu, se tinha nome. São pessoas que estudaram com a gente, verdade, né? Caso vocês não saibam. Mesmo. E aí o meu era Peace, de paz, Love, de amor, e Feelings, de sentimentos, porque eu era sentimental. Eu gostava de escrever. Exatamente. Mas, não foi uma rede que me pegou muito. Eu gostava mais pra eu postar as coisas, tipo... Como se fosse um diário, assim, de escritas. Mas eu não ficava navegando muito no Tumblr das outras pessoas. Eu postava lá e deixava lá. Eu gostava, amiga. Eu era mais Orkut girl. Amiga, uma coisa que a gente tem que admitir é que essa época trouxe as melhores sagas, né? Tanto em livro quanto em cinema também. Harry Potter, Jogos Vorazes. Preciso falar sobre isso. Quais eram as suas, amiga? Além da internet, né? Que eu ficava no Orkut, no MSN... Nessa época, eu era uma jovenzinha nerd. Eu era uma jovenzinha nerd. Sabe essa que a família... Mas não nerd no sentido de geek. Nerd no sentido de gostar de estudar e de ler e de ficar lendo 1000 livros. Bem essas nerds de filme, bem estereotipadas. As pessoas gritando na rua, gente. Não sei se tá saindo, mas são gritos de Votorantim. Então, assim... Sabe essa pessoa que a família olha e fala... Essa vai dar certo na vida. Essa com 18 anos vai estar milionária. Não fiquei milionária, tô com 27 aqui. Porque, assim, eu cresci e eu me pergunto, até hoje, onde estava aquela jovenzinha que amava ler, que devorava os livros e filmes conceituais? Sim. Porque, assim, eu ainda gosto de ler, de estudar, de ver filme, mas é num nível muito menor do que antes. Aquela disposição e aquela energia que eu falei que eu sinto falta... Que eu falei no começo que eu sentia falta, eu acho que é isso. Hoje eu me sinto muito cansada. Eu ainda gosto de ler, mas pra eu ler um livro, tipo, eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz um curso, aí eu sento pra ler um livro e fico tipo, ai, que preguiça, vou dormir. Aí eu leio 5 minutos e dá sono, eu durmo. Então, tipo, eu sinto falta dessa jovenzinha mais nerdzinha, né? Mas uma coisa que eu gostava eram as sagas.
Posso falar das minhas sagas Pode, preferidas, amiga, amigo? conta pra gente. Que Então, deve ser as assim, mesmas que as minhas. Deve. Até porque a gente foi amigo na adolescência, né? Então a é. gente ia no cinema junto. Mas vamos lá por partes. Harry Potter. Ai, pra mim foi muito boa também, apesar de hoje em dia, né, todas as polêmicas. Polêmicas mas, envolvendo é. a J.K. Rowling. É. Não apoiamos, inclusive, vamos deixar aqui publicamente que não verdade. apoiamos a transfobia da J.K. Rowling, achamos Uma péssima. escrota. Escrota. Mas assim, não podemos negar que Harry Potter marcou uma geração. Sim. Muita gente pegou gosto pela leitura com os livros do Harry Potter. Você Verdade. leu, amigo? Eu li todos. todos Eu li também. meio fora de ordem, assim, mas eu lembro que os 2 últimos eu li antes de assistir os filmes. E foi uma Eu experiência li bem fora legal. de ordem também. O primeiro que eu li foi o 4. Acho que Aí o eu meu li foi o por 4, aí. 5, 6 e o 7. E o único que eu li antes de assistir foi o último. Eu também. Foi o Não, 7. o último livro que eu li foi o primeiro. De todos, foi o último, assim, que eu li. Porque eu falei, Eu li o 4, 5, 6, 7, aí depois eu li o 1, 2, 3. Aham. Mas o único que eu li antes de assistir foi o último. Então, tipo, é legal. E a gente ficava muito tipo, porque esse filme está diferente do livro. Exatamente, eu era muito assim. E aí tinha um outro que foi Percy Jackson. Ah, eu gostava do Percy Jackson também. Então, e aí eu li todos e eu li emprestado, né? Aham. E aí eu li todos e não li o último. Ai, Eu nunca amiga, li o último. O final é paia. Resumindo, Spoiler alert, o final é ruim. péssimo, é péssimo. Eu não li o último e eu adorava, só que a pessoa que emprestava os livros pra mim saiu da escola. Ah, E aí, sei lá, nunca li. E aí os filmes são muito diferentes do Aham. Percy Jackson. Não não, gostei das adaptações. tanto que só teve 2 e vai sair a série Vai sair agora. a série, eu tô animada, Estão falando né? que tá legal essa Será que nova vão série. adaptar pra Gen Z? Ai, talvez, hein? Talvez. E aí tinha uma outra que eu li todos antes e eu emprestei pra você, que Sim. foi Jogos Vorazes. Que eu amo até hoje, pra mim, Eu uma das gosto. melhores Vai sair adaptações. também filme novo dos Jogos Vorazes, Sim, um prequel é verdade. esse ano. Nossa, é uma das melhores adaptações. Pra mim, Jogos Vorazes é muito fiel, assim, aos livros. Sabe uma coisa que eu fico brava? Não é um spoiler porque nem tem no filme. É um spoiler do livro, talvez. Aham. Mas eu não sei se as pessoas ligam pra spoiler de Jogos Vorazes. Ah, já faz tempo, né, amiga? Dá pra contar. Que é uma coisa que eu fiquei muito brava, porque no livro o Pita perde a perna, né? E ele É fica com uma perna verdade, mecânica. é verdade. No primeiro Jogos Vorazes, a perna dele infecciona, ele perde a É perna e fica com uma verdade. perna mecânica. Tanto que no segundo livro eles usam a perna pra explodir o negócio, né? E aí não tem. É. No filme, ele tá com a Nossa, perna amiga, eu dele esqueci normal. desse Eu detalhe. fiquei pistola, assim, eu É fiquei muito brava verdade. com isso. Mas assim, no geral, a adaptação mas é boa. é uma adaptação muito próxima. E você lembra, amigo, que a gente falava que ia demorar muito, né? Porque iam ser 4 filmes. Aham. E a gente falava, nossa, quando sair o último filme, a gente vai ser casado e com Ter filhos já, filhos, porque vai é. demorar muito. Eu acho que a nossa percepção de tempo quando a gente é adolescente é muito diferente. É verdade. Porque pensa, quando você tem 15 anos, 15 anos é toda a sua vida. É verdade. Então pensar, sei lá, em 5 anos é um terço da sua vida. É verdade. Pensar, nossa, vai demorar 5 anos, é um terço É da sua muita vida. coisa. Agora que a gente já tem quase 30, o que é 5 anos? Exatamente, Você amiga. pensa, daqui 15 5 anos atrás não é nada. Então, tipo, eu acho que a nossa percepção de tempo é muito diferente. Eu percebi isso até com a minha irmã, assim. Coisa de falar, daqui um mês. A minha irmã tem 9 anos. Então, daqui um mês pra ela é muita coisa. Daqui um ano pra ela, que tem 9 anos, É verdade. parece uma vida. É mesmo. Eu acho que a gente vai ficando mais velho e a gente vai acalmando o coração. Mas e as suas sagas, amigo? Amiga, as minhas sagas são bem parecidas das suas, assim. Mas tem uma que eu gostava que você não falou. Crepúsculo. Ai. Eu era crepuscular. Eu assisti todos, assim, o primeiro foi por vontade, os outros foram obrigados. Amiga, não fala mal. Eu Não li todos gosto. os livros. Não fala mal. E eu Não era gosto. Team Jacob Eu ainda. ganhei o primeiro livro no meu aniversário de 15 anos, eu li 10 páginas e vendi. Amiga, assim, ó, hoje, durante eu a não tinha pandemia, paciência. durante a pandemia eu li o segundo. É péssimo, mas assim, eu tinha uma vibe vampira, eu adorava. Não, eu adorava vampiros também, eu gosto até hoje, É. mas o Edward não é um vampiro que se preze. Ai, amiga, é porque ele é diferente, ele é é diferente uma das outras outra, garotas. é diferente. E uma saga de vampiros que eu gostava muito, que é nacional, fica aqui a dica, é o 7, do André Bianco. Ai, eu amo, eu tenho autografado. É muito Eu verdade, amo. amiga. Essa A saga gente é foi muito no Play boa. Eu fui no Play Center. Eu tinha fui, 7 foi o último Play Center que de eu fui. Noites do Terror, é que era verdade. desse tema. Eu descobri lá, inclusive. Eu fui no Play Ai. Center porque, tipo, que é isso? Aí eu procurei os Então. livros e fui ler. Amiga, dá pra te fazer um episódio só sobre o Play Center, Hop Harry, Dá, assim, excursões parque. clássicas de escola. Ai, gosto. Gostei. Gosto. Amiga, mas a gente tem uma experiência bem diferente na nossa adolescência, né? Que foi um programa na TV. Dá licença, verdade. agora é o momento carteirada comunicólogas. A gente era muito comunicóloga. A gente era. A gente fez programa juntos. Programas. E eu não tô falando nesse sentido que você está pensando, tá? Pode acalmar sua mente. A gente não aparecer na TV. Ah, A gente fez um programa na TV local aqui. isso. E foi muito legal. Era o programa 3x4. A gente já mencionou ele em alguns outros É episódios verdade. do podcast. Se você ainda não ouviu, vai ouvir. E era muito legal, né? É. Era tipo um vlog,
Assim, sabe esses canais do YouTube daquela época? De vlogs, né? Era tipo isso. A gente não fazia nada com nada. Mas a gente tinha uns quadros, tinha a gente quadros. dava dicas de moda, de Mas filmes. era tipo assim, cada episódio era uma coisa diferente. A gente nunca Era. conseguia manter uma A gente linha dava editorial. a gente fazia entrevistas, a gente gravou na parada LGBT, que na Foi. época ainda era GLS. Parada gay. Né? É. Então, E eu nem era gay ainda, e eu lembro que eu tava tipo, meu Deus, era é assim, meu momento. todo mundo sabia. Ó, uma história aqui. Um dia antes da parada que a gente foi, eu peguei um carinha no Campolim. Ó lá, E aí eu lembro que ele falou assim, foi um dos ó o cachorro de Votorantim. Foi um dos primeiros meninos que eu beijei. E daí ele perguntou, você vai estar na parada? Aí eu falei, sim. Só que aí a gente foi na parada e acho que você ainda não tava sabendo, amiga, que eu tinha ficado com esse menino. Acho que eu não sabia E mesmo. tinha mais um outro colega nosso do programa que foi junto também. E aí eu tava morrendo de medo desse menino aparecer e vir, tipo, tentar me beijar. Porque... Idiota, né? Deveria ter ido atrás. mas quando a gente é adolescente, as coisas parecem muito grandes. É verdade. Amiga, já linkando com isso, você tem algum conselho pra deixar aí pras adolescentes? Amigo, eu acho que a gente pode encerrar desta forma, né? Com Vamos encerrar com conselho. conselhos? Assim, deixa eu pensar. Se tem alguma coisa que eu gostaria que me contassem quando eu era adolescente. Eu acho que eu gostaria de saber que vai passar. Ai, nossa. Sabe, assim? Vamos chorar agora. Não, mas tipo assim, as coisas boas vão passar. É. Você vai ter que... Você não vai mais ter tanto tempo, energia e sabe? Mas as coisas ruins também vão passar. Sabe esse caos que tá na sua mente? Vai passar. E se não passar, faz terapia. Terapia é gostoso demais. Mas eu acho que é isso, assim, que vai passar. Sim. Sabe? E você, amigo? Que conselho você daria pros adolescentes que estão nos escutando? Pro Amiga, William Jovenzinho? Eu vou dar um conselho, assim, que vai focar mais nas gaysinhas, pode ser também nas lesbiquinhas, nas transinhas, que é tenha paciência. Acho que é bem isso que você falou, que vai passar também, sabe? Você tá no seu tempo e tudo vai dar certo, sabe? Tipo, você vai se encontrar, você vai se entender com a sua família. E se você não se entender, você vai achar a sua própria família. Você tem pessoas que te apoiam em todo lugar. Então, calma, sabe? Respira. Eu acho que é a mesma coisa, amiga, pra adolescentes. Respira que vai dar tudo certo, Porque quando sabe? a gente é adolescente é tudo muito intenso, né? Parece que vai acabar o mundo amanhã. É verdade, e não é verdade. vai, né? Vai no seu tempo, sabe? Eu sou uma pessoa que tive muitos privilégios, assim, por a minha família me aceitar como gay. Foi um processo muito tranquilo. Mas eu lembro que até eu me aceitar foi muito difícil. Então vai com calma, sabe? E você sabe Né? que, tipo, é uma coisa que até minha psicóloga fala. Hoje em dia, eu passo na terapia e eu me sinto numa adolescência ponto 2, assim. Porque eu Sim. também tô numa vibe de novo de me encontrar. Sim. E ela falou, vai no seu tempo. Então é um conselho que é cíclico, né? É Tipo, verdade. a gente fica, eu não sei o que tá acontecendo. Aí a gente se entende, aí passa um tempo a gente fica de novo, eu não sei o que tá acontecendo. É verdade. Então, vai acontecer isso na sua vida e tá tudo bem. É verdade, amiga. Nossa, É isso, tá vendo? olha, que Filosóficos. fofa. Ai, vamos acabar, porque depois dessa eu vou Vamos, chorar, nossa, amiga. ouvindo NX0, ouvindo Isso aí, Fresno, no banho. Evanescence. Tchau. E é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente pode continuar conversando pelas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram e conte suas histórias pra gente de adolescência no @conversandinho.podcast. E se você quiser, pode me seguir também no meu perfil pessoal, o @willbzrra. E me siga também porque eu posto dicas, reflexões e muitos conteúdos de comunicação no @amulherquefala demais, lá no Instagram e no TikTok. Isso aí, se você gostou desse episódio, já compartilha com um amigo aqui do interior ou com um amigo que não é do interior, mas que vai gostar da nossa conversa de hoje. Pode ser um amigo que foi adolescente ali nos anos 2010 Nos anos 2010, também, que vai episódio trazer memórias. nostálgico. Isso aí. E É é isso, isso, gente. pessoal. Um beijo. Beijos e emos, beijos góticos. beijos para os adolescentes tardios. E para os novos adolescentes, meus pêsames. Tchau! Tchau, gente. Beijo.